Salmo 30, antes de nós fazermos a leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer esse dia que estamos aqui na tua casa. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, orientação vinda do teu Espírito, para entender, compreender a tua palavra, para que teu Espírito também fale ao nosso coração, nos transforme, nos ensine, nos molde, e que cada dia mais nós possamos aprender do Senhor e obedecer a tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmo de número 30, eu farei a leitura do texto. A palavra de Deus nos diz: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Esse salmo é um salmo de arrependimento, um salmo de confiança e um salmo de louvor. Nele, Davi vai render ao Senhor ações de graças pelo livramento que Deus havia concedido a ele dos seus inimigos. Davi também vai confessar o seu pecado diante do Senhor, apontando que os seus inimigos, eles o cercavam por causa ou por consequência do seu pecado. E Deus trouxe então juízo sobre Davi, mas quando ele clamou, Deus demonstrou misericórdia. Então, é um salmo de arrependimento, um salmo que Davi vai demonstrar confiança diante da presença de Deus, daquilo que Deus é, e vai louvar o nome do Senhor. Os primeiros 3 versos, nós encontramos aqui Davi fazendo declarações sobre o livramento que Deus havia dado sobre os inimigos. Nós fizemos a leitura do texto, e a primeira expressão que Davi fala é: eu te exaltarei. Isso é uma expressão de reconhecimento, de louvor. Então, Davi, ele exaltava o nome de Deus, ele exaltava ao Senhor. O termo, a expressão exaltar, traz a ideia de você colocar acima, você considerar algo como elevado. Essa expressão é uma expressão, portanto, de reconhecimento da parte de Davi, de quem Deus era. E por quê? E qual era o motivo dessa exaltação? Qual que era o motivo dessa afirmação que Davi faz aqui diante de Deus? Nós encontramos alguns tópicos aqui que são principais e primordiais pelo fato de que Davi agora exaltava o nome de Deus. Primeiro, ele exaltava o nome de Deus porque Deus havia concedido o livramento sobre os seus inimigos. Segundo, Deus não permitiu que os inimigos se alegrassem na sua derrota. Terceiro, Deus ouviu o grito de socorro e trouxe cura, trouxe restauração, trouxe ajuda a Davi. E em quarto lugar, que nós vimos aqui no versículo 3, que Deus livrou Davi dos perigos de morte. Então, esses eram os motivos de que Davi agora exaltava o nome de Deus, que ele reconhecia ao Senhor, por causa dos livramentos que Deus havia concedido a ele. Davi, nós não sabemos exatamente qual o contexto aqui, ou qual a circunstância das perseguições de Davi, que ele estava escrevendo agora esse salmo, mas uma coisa é fato: ele tinha muitos inimigos, ele muitas vezes
perecia ou sentia necessidades por conta das perseguições que ele havia sofrido e que ele sofria. E por vezes a gente vai encontrar vários salmos que Davi vai exaltar o nome de Deus pelos livramentos que Deus concedia a ele. Ele então orava, ele pedia para que o Senhor o ajudasse nas suas tribulações, nas suas perseguições, e Deus então se voltava para Davi e o ajudava. Deus preservava a vida de Davi, como ele vai fazer aqui as afirmações no versículo 3, que da sepultura Deus fez subir a sua alma. A ideia, portanto, é que Davi estava passando por perseguições, por sofrimentos, e ele orou ao Senhor, Deus livrou Davi dos seus inimigos, e Deus livrou a sua alma da sepultura, a sua alma da morte. Deus preservou então a vida de Davi. E aí nós encontramos, logo depois que Davi faz essas afirmações de louvor e de reconhecimento sobre a pessoa de Deus, ele vai fazer um convite então à adoração, versículos 4 a 5. Depois que ele fala sobre o seu sofrimento e sobre o que Deus fez por ele, ele diz: cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, veja que ele vai dizer que nós devemos cantar louvores ao Senhor. Algumas versões vai dizer salmodiar ao Senhor. Essa é a ideia, de que você canta, de que você louva por meio do canto o nome de Deus. E o que Davi vai fazer aqui, no versículo 4 e 5, é fazer um convite para que os santos, que o povo de Deus, louve o nome do Senhor. Perceba que, como é importante aqui no texto, no versículo 4, o que Davi vai falar, logo depois que ele faz esse convite de cantar louvores, porque ele vai afirmar o seguinte: cante louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao quê? Ao seu santo nome. Perceba que a santidade é um dos grandes atributos de Deus, e em toda a Escritura nós vemos a santidade de Deus sendo manifesta. Então, por exemplo, pelo fato de Deus ser santo, ele trouxe juízo sobre os anjos que se rebelaram contra ele, trouxe juízo sobre o próprio diabo, Deus trouxe juízo sobre Adão quando ele pecou contra o Senhor, Deus trouxe juízos no dilúvio, toda aquela sociedade que estava corrompida à vista de Deus e que, comparada até mesmo com Noé, era uma sociedade completamente corrompida aos olhos do Senhor. Deus, na sua santidade, trouxe juízo, enviou o dilúvio. E todas as histórias que nós encontramos nas Escrituras, nós podemos ver relatos, reflexos de Deus demonstrando a sua santidade, trazendo juízo sobre o homem. E essa revelação que acontece da parte de Deus na sua santidade, demonstrando a ira sobre o pecado, é uma forma que nós podemos também perceber o caráter de Deus, e não só isso, mas ver também que Deus, na sua santidade, trará juízo sobre o pecador. Então, haverá um juízo final de Deus, onde a sua santidade será expressa de forma tal que o homem pecador não poderá permanecer eternamente na sua presença. Então, como que nós podemos ter acesso a Deus? Por meio de Cristo. Por que nós não podemos ter acesso a Deus pelas nossas próprias capacidades, forças, pela nossa própria busca? Porque nós somos pecadores e Deus é plenamente santo. E o que Davi vai dizer, que nós devemos louvar ao Senhor, dar graças ao seu santo nome, é literalmente, ele está dizendo, diante do santo memorial de Deus. O nome, ele é um memorial. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o nome, ele é memorial. Eu vou falar alguns personagens e você logo vai pensar em um monte de história relacionada a esses personagens. Por exemplo, se a gente fala de Caim, o que você lembra de Caim? O que você talvez venha à memória é a história de Caim. O que ele fez matando o seu irmão Abel. Se a gente pensa em Noé, o nome de Noé é um memorial. Então a gente fala de Noé, a gente sabe, já liga
o nome de Noé com toda a história do dilúvio, com tudo aquilo que aconteceu, liga a Noé como sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus. Se a gente fala de Jó, por exemplo, você liga a Jó a toda a sua história, de que Jó era um homem íntegro, de todo o sofrimento que Jó passa. Você, por exemplo, tem outros personagens, Tomé. Quando fala de Tomé para você, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? A dúvida dele com respeito a Cristo. Você fala, por exemplo, de Judas. Você esquece até que na Bíblia tem outros Judas. Qual Judas que você normalmente lembra? O Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Você se esquece que existe vários Judas que o Novo Testamento menciona. Então, o nome, ele é como se fosse um memorial. Você fala de Pedro, você lembra talvez de Pedro negando Jesus, ou Pedro andando por sobre as águas com Jesus, ou o início da igreja, a forma como Pedro conduz a igreja, Tiago, Paulo, ou qualquer outro nome. Um nome, ele serve muitas vezes como um memorial, não só na história bíblica, mas na história do nosso mundo. Você fala sobre vários personagens e logo você liga o nome desses personagens, eu vou colocar nessa expressão, à memória deles, ou àquilo que eles fizeram em toda a história. Então, o nome, ele muitas vezes está ligado àquilo que a pessoa fez, à história dela, ou até mesmo ao caráter, aos feitos de alguém. Então você tem pessoas que muitas vezes o nome delas era mudado por causa do caráter delas, ou por aquilo que elas faziam, por alguma atitude que elas tomavam, por aquilo que era o desejo do pai com respeito ao filho. Por exemplo, quando Lameque vai colocar o nome de Noé, o que ele diz? Vou pôr o nome de Noé porque ele vai nos livrar dos trabalhos, das fadigas que o Senhor colocou debaixo do sol. Então, você percebe que o nome nas Escrituras, ele estava muitas vezes ligado a um memorial, àquilo que alguém fez, ao caráter dessa pessoa, aos feitos dela, e o que Davi vai dizer é que nós devemos louvar o nome do Senhor, nós devemos dar graças ao seu santo nome. O nome de Deus é santo. Tanto o que Deus está ligado à sua santidade, quanto ao que Ele faz está ligado à sua santidade. Então Davi vai dizer, vocês que são santos, vocês devem louvar, salmodiar, cantar ao Senhor, dar graças ao nome santo de Deus. Perceba o seguinte, se alguém te perguntasse, quem é você? O que você responderia? Às vezes, o que nós respondemos? Quando alguém pergunta, quem é você? Você responde o que você faz. Então, alguém pergunta, quem é você? Você vai responder a partir daquilo que você faz. Então, eu sou, eu trabalho com tal coisa, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, eu tenho tal especialização. O nome de Deus está ligado àquilo que Ele e aquilo que Ele faz, porque o Senhor é santo. E o versículo 5, Davi vai dizer então, qual é o motivo de salmodiar ao Senhor? Porque a sua ira dura só um momento, o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, ela dura a vida inteira. E perceba que, por que Davi está falando sobre a ira de Deus? Porque a ira havia sido derramada ou demonstrada a Davi por causa do seu pecado. Que pecado que é esse? Que pecado que é o pecado que Davi está confessando aqui nesse salmo? Inclusive, aqui só abrindo um parêntese, às vezes a gente interpreta errado esse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a gente interpreta? A gente tem um monte de música falando sobre isso, que fala e que usa esse texto como base, como fundamento, como argumento. E normalmente quando esse texto ele é utilizado, é no seguinte aspecto: você está sofrendo, você está atribulado, as pessoas se voltam contra você, o choro dura uma noite, o sofrimento dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então, as pessoas usam esse versículo para dizer o seguinte: não importa o que esteja acontecendo, você pode dormir chorando, mas Deus vai te dar alegria. Não é assim que a gente interpreta esse texto? Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está dizendo. Porque o choro que Davi está falando aqui é um choro que está fundamentado na ira e no furor de Deus. Perceba que, qual era então o pecado que Davi estava cometendo? Versículos 6 a 10. Olha o que Davi vai dizer. Ele confessa aqui como estava a sua alma. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Perceba que qual é a confissão de Davi do seu pecado. Veja que ele vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando nós recebemos o favor de Deus diante da sua ira. Deus está irado com o nosso pecado, e quando então Ele demonstra a sua misericórdia, a alegria que Davi vai dizer que vem pela manhã, é uma alegria que está fundamentada no favor de Deus. Então, quando há arrependimento, quando há confissão dos nossos pecados, e que nós então alcançamos o favor e a misericórdia de Deus, então assim, nós podemos receber a alegria que vem pela manhã. Essa alegria ela vem por causa da confissão e do arrependimento. Por que a gente sabe disso? Porque Davi logo depois vai falar sobre o pecado que ele estava cometendo. E qual pecado era? O orgulho. Olha o que ele vai dizer. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Davi foi um grande rei. Davi foi um grande homem. Davi foi um rei que, até hoje, relembrado, conhecido, pela forma como ele governou, pelas coisas que Davi conquistou. Davi, mas aqui no Salmo ele vai reconhecer que no seu coração havia um orgulho, de que ele pensava que jamais seria abalado por causa da prosperidade que ele tinha. Veja que isso é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Da teologia que diz que Deus vai te abençoar, se você der 100, Ele vai te dar 300, o triplo, o quádruplo. Isso aqui é a prova de que Deus não se importa em absolutamente nada com essa prosperidade financeira. Óbvio que Ele pode conceder a alguns, isso é claro. Tudo que nós temos vem de Deus. Mas Davi, ele está dizendo, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Eu jamais vou escorregar, porque eu tenho vivido na prosperidade. Davi havia colocado a confiança na prosperidade do seu reinado. Deus havia estabelecido Davi, Deus deu a Davi todas as coisas, e aí o que ele está mostrando aqui nesse texto, é que por causa da sua prosperidade, ele passou a confiar em si mesmo, e não em Deus. O mesmo acontece também com a nossa vida. Muitas vezes Deus nos dá talvez um emprego, pode dar uma empresa que é lucrativa, pode nos fazer de alguma forma ter algum tipo de prosperidade financeira, mas quando a gente confia nisso, a gente perece. Quando a gente confia e nos orgulha daquilo que nós temos, então nós iremos cair, nós iremos sucumbir, porque a verdadeira segurança ela está em Deus. Agora veja a afirmação que ele faz logo depois de falar que ele dizia no seu coração, quando ele era próspero, eu jamais serei abalado. Olha a sua afirmação: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, logo fiquei com medo. O que Davi está dizendo aqui, ele está fazendo uma ilustração para falar sobre a segurança. Ele está dizendo que era em Deus que ele tinha segurança. Deus havia feito Davi permanecer forte na sua montanha. E era pelo favor de Deus, não pela sua prosperidade. Davi confiou em si mesmo. E olha o que ele vai afirmar, que Deus, apenas em virar o rosto, as coisas não saíram bem.
apenas de Deus permitir com que Davi passasse por uma angústia, Davi então perdeu o chão, perdeu a confiança. Porque ele dizia então no seu coração: eu sou próspero, eu jamais serei abalado. Deus então volta o rosto de Davi. E então Davi percebe, ele cai em si, e ele percebe que só foi Deus se voltar para longe, que as coisas então não saíram bem. Não saíram como ele esperava, por mais que ele antes confiasse na sua própria prosperidade. E por isso ele então vai caminhar aqui para o final do texto, falando sobre esse clamor a Deus, dizendo que ele buscou ao Senhor. Versículo 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá eu declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Veja que o que Davi vai dizer é: Senhor, se eu morrer diante dessa perseguição, como eu poderei louvar e testemunhar a respeito do teu nome? E por isso então ele faz 3 pedidos ao Senhor no versículo 10. Ouve, compadece e socorre. Senhor, eu sei que eu na minha prosperidade serei abalado. Eu sei que as coisas que eu tenho e que eu conquistei não são nada, caso o Senhor saia de perto de mim, caso o Senhor volte o seu rosto para longe de mim. Por isso, Senhor, me ajuda, ouve a minha oração, tenha compaixão de mim e me socorre. Me socorre. O Senhor é o meu auxílio. Seja então aquele que traz auxílio sobre a minha vida. E então, versículos 11 e 12, perceba o louvor a Deus. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Deus atendeu a oração de Davi, Deus atendeu a sua confissão, de que antes ele havia confiado na sua prosperidade, mas que agora ele demonstra que a sua confiança está no Senhor, que é aquele que faz fortalecer a sua montanha. E Deus então tira Davi daquela, podemos dizer, daquela cova e traz Davi para um caminho de alegria. A afirmação que ele faz é: tiraste o pano de saco e me cingiste de alegria. O pano de saco ele era utilizado como uma vestimenta em sinal de tristeza profunda. A gente tem, por exemplo, Jó, que usa panos de saco para demonstrar a sua tristeza, a angústia profunda da sua alma. E veja o que Davi está dizendo. Enquanto na tristeza eles se vestiam de panos de saco, ele vai afirmar que Deus tirou esses panos de saco e vestiu Davi de alegria. Davi, em outras palavras, está dizendo que Deus arrancou a tristeza do seu coração e trouxe sobre ele a alegria. Aquela confiança que Davi antes tinha havia sido abalada pelas perseguições, havia sido abalada pelos problemas, mas agora Davi diz: o Senhor é aquele que me faz permanecer firme. O Senhor é aquele que não me permite estar abalado. O Senhor é aquele que tira a tristeza do meu coração e me cinge, portanto, de alegria. E por que Davi então, por que Deus fez isso a Davi? Porque houve arrependimento da parte dele. Houve confissão. A Escritura vai nos dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Davi clamou por socorro, reconheceu que aquele orgulho que havia no seu coração precisava ser quebrado e que ele não era nada. E então ele ora, confessa, se arrepende, Deus o cinge de volta novamente de alegria. E o versículo 12 vai nos mostrar que, como sinal de gratidão a Deus, o louvor estaria sempre nos seus lábios.
A disposição no seu coração era de louvar a Deus. Então, encerrando aqui nosso entendimento do texto, Davi vai falar sobre os seus inimigos, falar que Deus havia permitido a tribulação e o sofrimento, mas não permitido que os seus inimigos se alegrassem sobre ele. Davi confiava na sua prosperidade, isso é quebrado diante do Senhor. Davi reconhece isso, que somente de Deus se voltar contra ele, ou voltar o rosto para longe de Davi, ele foi abalado. E então ele clama: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Tire a minha tristeza e vista-me com a alegria que vem do Senhor. Como que Deus ele é apresentado aqui no Salmo? Ele é apresentado como aquele que traz juízo sobre o pecado, aquele que nos livra dos nossos inimigos, aquele que preserva a nossa vida, que ouve a oração. Ele é santo, ele se ira contra o pecado, ele demonstra graça, favor, ele traz segurança, ele é gracioso, misericordioso, é o nosso socorro, traz alegria e nos dá motivos para louvá-lo. Para a gente encerrar aqui, eu quero trazer algumas aplicações. Primeira delas, você precisa se livrar do pecado. O pecado ele traz angústia, tristeza, sofrimento. O pecado traz consequências sobre a nossa vida, traz afastamento entre nós e Deus, traz destruição, traz miséria. Você precisa abandonar o pecado, você precisa se livrar do pecado. E como nós fazemos isso? Por meio do arrependimento, da confissão e do reconhecimento de que somente Cristo é que pode nos salvar e nos libertar verdadeiramente do pecado. Você precisa se arrepender, confessar diante do Senhor os seus pecados, se livrar deles, para que então haja alegria no seu coração. Segundo lugar, não confie em si mesmo, não confie na sua prosperidade, não confie naquilo que você pode conquistar com as suas próprias mãos. Davi havia confiado na sua prosperidade, o juízo de Deus foi derramado sobre ele, e ele então reconhece: Senhor, eu antes confiava na minha prosperidade, dizia que jamais seria abalado, mas Davi reconheceu e percebeu que a decisão que ele havia tomado não havia sido uma decisão sábia. Você não deve confiar em si mesmo, não deve confiar naquilo que você pode fazer, naquilo que as suas próprias mãos podem produzir, porque isso não é nada, não é nada. A gente vê muitas vezes terremotos, furacões, tsunamis, que passam e destroem a vida inteira de uma pessoa, tudo que ela construiu. Às vezes, pessoas que se orgulham da sua prosperidade, da sua condição financeira, de um dia para o outro, perde tudo, absolutamente tudo. E aí vive em tristeza, em angústia, em sofrimento, em depressão. Pessoas se matam por perder aquilo que conseguiram ou conquistaram durante uma vida toda. A nossa confiança não está nisso. A nossa confiança não está naquilo que as nossas próprias mãos podem produzir, mas a nossa confiança está em Deus. E aqui está a nossa terceira aplicação que podemos tirar aqui desse texto. Confie em Deus. Deus é o que pode solucionar os nossos maiores problemas. Ele é que pode conceder alegria ao nosso coração em meio às tribulações, angústias e lágrimas. Confie em Deus. Confie em Deus. E quarto e último lugar, exalte o Senhor em todo o tempo. Louve o Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor em todo o tempo. Existem pessoas que, mesmo depois de tribulação, de angústia, de sofrimento, e conhecendo a palavra de Deus, vivem com uma angústia pesada de tal forma que não conseguem louvar. As pessoas passam por sofrimento e dizem:
como eu posso louvar a Deus nessa angústia? Mas veja, as tribulações que nós passamos, elas não devem tirar, em momento algum, o louvor e a adoração que há dentro do nosso coração. Nós não devemos nos envergonhar do Senhor. Muitas vezes Ele permite sofrimentos, permite as lutas, para nos ensinar algo, para quebrantar o nosso orgulho, para quebrantar o nosso coração. Portanto, louve ao Senhor, exalte ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir a direção e a orientação do teu Espírito, para que cada vez mais nós possamos confiar em ti. Que o Senhor venha quebrantar o nosso orgulho, que o Senhor nos ajude a confiar mais em ti e que o louvor esteja sempre nos nossos lábios. Nós oramos a ti gratos, no nome